Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta aula do nosso projeto Gestolani Mão na Massa Python. Eu sou o Jefferson e nessa aula você vai aprender os comandos básicos do Python. Você vai aprender aí como fazer um comentário, o conceito de tipos e valores, expressões algébricas, como são os operadores e expressões relacionais e, por fim, nós vamos apresentar os operadores e expressões booleanas. Então, nessa aula, uma dica, né? Primeiro assiste, como eu tenho falado, né? Assiste a aula, entende todo o fluxo de execução e depois assiste novamente, só que fazendo junto comigo. Como costumo dizer para os alunos, não adianta assistir só as aulas ali. Tem que colocar a mão na massa. Você tem que programar, porque programação só se aprende programando, beleza? Eu vou compartilhar uma tela aqui contigo, mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para que quando as aulas subirem aqui, você seja notificado. Combinado? Então vamos lá para a nossa aula aqui. Deixa eu compartilhar minha aula aqui com vocês. Pronto. Pronto aqui minha tela. Então, nesse primeiro passo aqui, eu vou fazer esse passo nessa aula, e esse passo que eu vou fazer aqui nessa aula, nas próximas aulas você já vai fazer aí no seu computador. Combinado? Ok? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos inicializar o Anaconda Navigator. Quem está chegando agora nessa aula, quem está chegando agora nesse canal, está usando aí o ambiente, né? Na verdade, está usando a ideia do Jupyter Lab. Nós, na aula anterior, apresentamos como configurar todo esse ambiente aí, passo a passo. Então, se você não assistiu essa aula, eu sugiro que você assista. Ou se você já tem uma sua ideia preferida aí de Python, permaneça com ela, os passos que a gente vai fazer, porque o foco aqui, na verdade, é o conteúdo, é a aula sobre comandos básicos de Python. Então, se você já tem uma ideia aí, então tranquilo, pode continuar com a sua. Agora, se você realmente está começando agora e chegou agora nesse vídeo, é importante que você deixe aí seu ambiente de trabalho todo configurado para que a gente possa trabalhar com Python. Então, eu vou aqui inicializar o Anaconda, o meu computador já está inicializado aqui, mas basicamente você vai aqui iniciar. Então, se você configurou tudo direitinho no vídeo anterior, quando você digitar aqui o Anaconda, você vai então aqui aparecer para você aqui e você vai executar ele como administrador da máquina. É muito importante que você execute, se você não for administrador da máquina, execute como administrador para quê? Para que você possa realmente executar as ideias disponíveis nesse ambiente que é o Anaconda. O Anaconda, para quem não lembra, né, ele é um ambiente ali para você gerenciar os teus projetos de diversas linguagens, principalmente aqui no caso Python. Ele é um gerenciador, ele já traz ali com ele integrado o Conda, que é um gerenciador de pacotes e também de ambiente para programação em Python. Já instala ele aí, então está aqui, ó, instalou, abriu ele, na verdade executou, ele vai aparecer essa tela aqui. Eu não vou aqui falar detalhes, inclusive, como eu falei no vídeo anterior, eu falo algumas coisas que hoje eu vou mostrar mais direto como eu vou executar a nossa IDE. A gente vai usar a IDE Jupyter Lab, que é uma versão mais recente, né, do Jupyter Notebook. Você também pode usar o Jupyter Notebook, um ou outro também aí, né, mas eu aconselho você usar aqui o Jupyter Lab, que já traz algumas funcionalidades a mais do que o Jupyter Notebook. Outro detalhe importante é que aqui, como eu falei, o Jupyter Lab ele é um notebook, ele é uma IDE que tem como princípio integrar código e texto. A gente vai ver isso aqui na prática, né? Vai ver aqui o exemplo. Então, é muito importante você ter isso em mente. Tá? Mas se você quiser usar outra IDE mais tradicional, vamos dizer, para uma programação mais tradicional, você tem aqui outras opções, como o PyCharm, também tem o próprio Spider, que já vem instalado aqui no Anaconda. No caso, o PyCharm aqui, por exemplo, você tem que instalar ele. Já o Spider, que é uma outra IDE, ela já vem instalada, ela já vem, quando você instala no Anaconda, ele já instala também o Spider, você só tem que executar, lançar ele aqui, certo? Então, aqui, ó, vou clicar em Launch, aí eu já tenho aqui, né, para não gastar tempo, já tenho ele aberto aqui, o nosso Jupyter Lab. Então, essa aqui é a interface na nossa ideia Jupyter Lab. Então, o que eu quero que vocês façam nesse primeiro momento aqui? Vocês vão criar uma pasta, então eu vou bem aqui, ó, New Folder, tá? Cliquei aqui em New Folder. E vocês vão dar um nome, o nome que vocês acharem mais pertinente, curso, né, de Python. Enfim, eu vou colocar aqui GMM, que é o gestor de mão na massa, Python, né? Ok? Então, eu criei aqui, pronto. Criei esse arquivo, aliás, essa pasta, esse diretório aqui. Pode ser aí você também pode escolher o diretório onde você quer abrir, se é no documentos. Eu coloquei aqui no raiz, ok? Pronto, para não ter problema.
e aqui eu já tenho então GM Python. Aí eu vou então criar o meu notebook. Veja que eu tenho várias opções aqui, mas eu quero criar um notebook com o kernel, né? O que é o IPyKernel? IPyKernel é exatamente o interativo Python, né? O kernel quer dizer o interpretador Python que você vai utilizar para o seu notebook. Então eu vou escolher esse aqui, vou renomear esse arquivo, você pode clicar aqui ou vir aqui também, né? Clicar bem aqui, mas eu geralmente venho por aqui, ó, o F2 também, né, para renomear. Cliquei aqui, renomeei ele para, por exemplo, comandos básicos. Tá? Comandos básicos. Pronto. Veja que a extensão de um notebook é essa aqui, tá? Não é o ponto .py, né, que é geralmente a extensão do Python. No caso de um notebook, a extensão é ponto .ipynb, que é de Interactive Python Notebook. Então, seria essa extensão para identificar que isso é um notebook. E, no caso, é um notebook para a linguagem, né, interativa Python. Ok? Então, é basicamente isso daqui. Então, lembrando, quando a gente cria um notebook, eu tenho as células. Cada célula dessa ela é executável. E ela pode ser executável por um código ou ela pode ser executável por um Markdown. Markdown é exatamente uma linguagem de marcação leve que serve para você colocar, formatar o seu texto. Né? Lembre que eu posso aqui tanto colocar texto quanto posso colocar código. Beleza? Então, por exemplo, aqui, eu vou só fazer rapidinho, mas eu já tenho aqui toda a aula pronta para a gente seguir, tá? Mas eu posso, por exemplo, se eu quiser usar Markdown, se eu colocar, por exemplo, 3, no caso aqui, um jogo da velha desse quer dizer que é para você criar um título. E aí eu posso ter título de diferentes tamanhos. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, primeira aula. Então, quando eu executar essa célula, né? Como é que eu executo essa célula, Jefferson? Eu seguro o Shift e aperto Enter. Segurei Shift e apertei Enter. Veja que ele executou como texto, quer dizer, ele transformou aquela célula que era, se eu voltar aqui, ó, é uma célula do tipo Markdown. É interessante ver, eu posso também executar código, a gente vai exatamente ver já já isso daí. Okay? Então, eu posso alternar as células entre Markdown e Code. Esse raw é quando eu quero manter exatamente aquele texto ali daquela maneira, o texto bruto. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar já a minha aula pronta. Então, vocês vão ver aqui algum texto, né? Mas eu não quero que vocês se concentrem no texto, sim, na estrutura, né, do conceito. E tem alguns comandos que vocês podem ir executando aí depois. Mas lembra, primeiro assiste, depois vem executando. Não assiste comigo e a primeira vez já vai executando, senão você pode se perder. Entende o fluxo todo da aula e depois você executa. Tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho aqui. Pronto. Minha tela aqui está compartilhada, a aula está compartilhada. Tá? Então, tá aqui. Bom, novamente, não se preocupe com essa parte textual, mas se você quiser olhar, ó, é só clicar aqui, ó, você vai ver que eu estou usando nada mais do que esses marcadores aqui. Então, é uma célula Markdown, onde eu coloco o jogo da velha, do jogo da velha eu tenho um subtítulo, outro subtítulo aqui, né? 3. Então, tenho mais ou menos essa estrutura. Se quiser executar, ó, Shift Enter. Ok? Então, não se preocupe com essa parte do Markdown aí, se preocupe mais com a parte do código, do entendimento de como é que se executa, né, esses conceitos de comandos básicos de Python. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui nessa aula é exatamente o conceito de comentários. As linguagens de programação, elas são densas, todas elas. E aí, muitas vezes, é difícil olhar para um código e descobrir o que esse código está fazendo ou por que ele está fazendo aquilo. Então, dessa forma, o que os programadores fazem? Os programadores adicionam notas aos seus programas para explicar em uma linguagem mais natural o que o programa está fazendo. Essas notas, tá, elas são chamadas de comentários, e no caso do Python, os comentários sempre começam com esse jogo da velha. É claro que aqui aí é muito importante você distinguir o que é um comentário e o que é um Markdown, um texto, né, trabalhado, já que a gente está trabalhando nessa ideia, que é uma ideia do tipo notebook. Então, como é que a gente usa um notebook? Como é que a gente usa o Markdown, um texto mais elaborado? Quando a gente quer apresentar ali uma definição, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, nesse caso. Estou explicando aqui, então tenho mais texto explicativo. Então, ao invés de ficar usando comentário, eu uso, por exemplo, uma coisa mais com Markdown, uma coisa mais estilizada. Quando eu tenho um comentário, por exemplo, quando eu quero definir ali o que significa aquela instrução ou aquela variável, depois a gente vai falar o conceito de variável, ou alguma coisa realmente para o entendimento do código, aí eu já posso usar aqui um comentário. Então, por exemplo, aqui quando eu executar essa célula, que é uma célula de comentário, se eu der um Shift Enter aqui, observe que ele não vai executar.
Por quê? Porque simplesmente é um comentário. Então, eu posso colocar os comentários utilizando o jogo da velha. É bem tranquilo isso daí. Outro conceito que nós vamos falar na aula de hoje é o conceito de valores e tipos. Então, um valor, ele é um dos elementos mais básicos trabalhados por um programa. É uma letra, é um número. Então, por exemplo, aqui, 1 seria um valor, 2, 4,5 é um valor, e aí é um valor, claro, do tipo decimal. A gente vai falar que o tipo dele, né, associado a ele, é um tipo ponto flutuante. 1 e 2 são do tipo inteiro. Então, todo valor, a gente vai ver já já, ele está associado a um tipo. Todo valor está associado a um tipo. Então, eu tenho 1, 2 são tipo inteiro, 4,5 é um tipo ponto flutuante e hello world, que seria, então, do tipo literal, do tipo string. É uma cadeia de caracteres. Então, eu tenho esse outro tipo também, que é a string. Então, aqui, o 2 seria um tipo inteiro. No Python, a gente usa o int, para representar um tipo inteiro. Ponto flutuante, ou float, que é o 4,5, né? A gente usa float, o termo float. E o hello world é do tipo string. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o comando print. Print 2, né? Por exemplo, aqui, esse comando print, ele vai imprimir um valor. Tem que dar Shift Enter, né? Ele vai imprimir um valor na tela, tá? Ok? E aí, então, eu tenho o comando type. Esse comando type, ele serve para descobrir o tipo associado a um valor. Então, toda vez que eu tenho dúvida sobre o tipo de um determinado valor, eu uso esse comando type. Então, por exemplo, type hello world. O que ele vai retornar? Ele vai retornar um tipo. Bom, eu já sei que esse cara aqui é uma string, então ele vai retornar um tipo como sendo do tipo string. Outro exemplo aqui, type 171. Dar um type aqui, e ele vai me retornar que esse valor é do tipo que int, ou seja, do tipo inteiro. Ou type 4,5. Quando eu faço type 4,5, ele vai me retornar que o tipo dessa variável é do tipo que ponto flutuante ou float. Ah, um detalhe. Se eu fizer isso aqui, ó, muito cuidado, tá? Print 1,00,00. O que ele vai imprimir aí? Então, ó, ele vai imprimir exatamente 1, 0, 0. Então, quando eu usei a vírgula aqui, na verdade, eu estou separando os valores. Estou pedindo para imprimir o 1, depois 0, 0, 0, que é o 0, e depois 0, 0, 0. Então, muito cuidado, tá? Com relação ao uso de vírgula e de ponto. Ok? Então, se eu quisesse imprimir realmente 1 milhão, bastava colocar aqui, né, 1 milhão aqui. Pronto. E ele vai imprimir, então, 1 milhão. Tá certo? E aí, então, tem as expressões algébricas. Eu posso, como eu falei para vocês na aula anterior, eu posso utilizar o Python como se fosse uma calculadora. Então, por exemplo, aqui, ó, 4 mais 7, aí Shift Enter. 3 vezes 2, então, Shift Enter. Fazer aqui agora, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, isso aqui é a divisão, né? O símbolo da divisão é essa barra. Toda vez que eu faço 5 barra 2, né, que é a divisão, no Python, essa divisão sempre retorna um valor ponto flutuante. Então, no caso aqui, como 5 dividido por 2 não é uma divisão exata, ele vai retornar exatamente 2,5. Mas se eu fizer aqui, por exemplo, 4 dividido por 2, essa divisão ele vai retornar uma divisão inteira, porém, ele não considera esse cara aqui como sendo um valor inteiro. Ele vai colocar como ponto flutuante, porque ele está usando aqui, ó, exatamente esse ponto aqui. Então, esse ponto está indicando que esse valor é um valor do tipo float, ou ponto flutuante. E aí vem outros, por exemplo, posso fazer operações mais complexas, por 2 vezes 3 mais 1. Posso fazer, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, se eu fizer assim, qual vai ser a saída? 4 mais 1 vezes 3. Então, veja que o parênteses, o que ele faz? O parênteses ele vai mudar a ordem das operações. Então, o resultado disso aqui, ó, faz aí, quanto é que vai dar? Quem falou 15, acertou. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 15 dividido 4 mais 10. O 3 mais 10, pronto, 3 mais 10. Então, quanto é que dá isso daí? Vai dar 15. E deu 15 como ponto flutuante, por quê? Porque primeiro ele vai dividir 15 por 3 e depois ele pega o resultado dessa divisão, e soma com 10. Tá? Como essa divisão aqui retorna o valor em ponto flutuante, quando ele soma um ponto flutuante com um valor inteiro, internamente lá na máquina virtual do Java, do Python, o que ele faz? Ele vai transformar, tá, esse valor inteiro, que é 10, ele vai transformar em ponto flutuante,
E aí sim, ele faz o que chama de operação de cache, ele faz o cache interno, e aí sim ele faz a soma de 15 em ponto flutuante mais 10 em ponto flutuante, para dar o resultado de 15. Mas outro detalhe importante aqui que eu queria chamar a atenção é exatamente a ordem da precedência dos operadores. Então, primeiro, é igual na matemática. Primeiro ele vai dividir e depois ele vai somar. Nesse caso aqui, ó, 4 mais 1, era para ele primeiro multiplicar 1 vezes 3. Mas como eu usei o parênteses, então o parênteses ele força a prioridade na operação. Então aqui eu mostro para você exatamente em que ordem as operações devem ser avaliadas. Então, o operador, parênteses, né, o operador de parênteses, ele vai ter sempre prioridade 1 em todas as outras operações. Então, tudo que tiver entre parênteses, ou parênteses e parênteses, eu vou executar o que está mais interno e depois o mais externo. Esse caso aqui, 1 mais 2 vezes 3. Então, primeiro eu vou executar 1 mais 2, porque está entre parênteses, eu vou fazer essa soma. 3 vezes 3 vai dar 9. A mesma coisa aqui, ó, no operador de potência, que é 2 asteriscos aqui, depois a gente pode ver esse exemplo com 2 asteriscos, que é a potência. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, ele tem a prioridade 2. Então, primeiro é parênteses, depois o operador de potência, que é esses dois asteriscos aí. O mais e o menos é para mudar, para forçar o tipo, né? Forçar o sinal daquele valor. Né? Então, quando eu uso mais 15 ou menos 5 mais 3, por exemplo, estou forçando o sinal, né? Modificando o sinal. Depois vem ali empatado, em quarto lugar, vamos dizer assim, de prioridade, a multiplicação, a divisão e a divisão inteira. Essas duas barras verticais indicam a divisão inteira. Quer dizer o seguinte, que não interessa se a divisão for não inteira, ele vai retornar sempre a parte inteira da divisão. Então, por exemplo, aqui, 5 dividido por 3, teria que dar ali 1 ponto alguma coisa, né? Então, ele só vai retornar 1. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o resto da divisão, 5, esse símbolo aqui, que é o módulo, né? O módulo ou mod, ele retorna o resto da divisão. Então, 5 mod 3 me retorna 2. Também tem a ordem de prioridade 4. O operador soma e depois vem o operador subtração. Estou só mostrando aqui alguns exemplos. 2 elevado a 3. Isso aqui para fazer cuidado. Se você usar só um asterisco, você está fazendo a multiplicação. Se você usar 2 asteriscos, você está fazendo a potenciação. Okay? 14, assim, falando do operador, né, desse operador da divisão inteira. 14 dividido por 3. Quando eu uso duas barras verticais, aí quer dizer a divisão inteira. Então, ele vai fazer a divisão. Essa divisão não é exata, mas ele vai retornar apenas a parte inteira dessa divisão. Então, quando eu executar aqui, ó, vai dar 4. Também aqui o mod. Então, 5 mod 3. O que é esse mod? Mod, de novo, ele retorna exatamente o resto da divisão. E é muito importante esse valor aqui. Okay? Vamos pegar esse exemplo aqui. Calcule a média da idade de fulano, 23 anos, ciclano, 20 anos e Beltrano tem 32 anos. Para calcular a média, o que eu faço? Eu vou pegar 23, ó, então eu vou pegar 23, vou somar com 20 mais 32 e vou dividir por 3 para calcular a média, porque a média nada mais é do que a soma, né, dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Então eu fiz a soma aqui, ó, e deu quanto? 25. Aí ele pede também nesse exemplo 2, o resto de quando 407 é dividido por 73. Qual é o resto dessa divisão? Então, para calcular o resto, basta pegar 407 e mod, né, 713. Então, isso aqui vai me retornar o resto, e o resto dessa divisão vai ser quanto? 42. Ok? Então, são exemplos aí simples, mas que servem para você fixar, né, esses comandos básicos aí. Outro conceito importante é o conceito de expressões algébricas e de operadores relacionais. Então, o que é uma expressão algébrica? As expressões algébricas, elas são avaliadas como um número, seja do tipo inteiro, ou do tipo ponto flutuante, ou dos outros tipos numéricos que Python admite, como nós vimos no exemplo anterior. Já em uma aula de álgebra, as expressões que não são numéricas também são comuns. Por exemplo, a expressão 2 menor do que 3. A gente lê assim, 2 menor que 3. Ela não vai resultar em um número. Ela vai resultar o quê? Em um valor que vai ser verdadeiro, a gente chama de true, ou um valor que vai ser falso. Nesse caso aqui, o valor que vai retornar o que é verdadeiro, true. Expressões relacionais, então, são expressões que podem ser avaliadas com um de dois valores booleanos, true ou falso. Então, aqui nós temos as principais expressões regulares. O igual, que é esses dois iguais aí. Se eu usar um igual, está errado. Na verdade, um igual seria uma operação que chama de operador de atribuição. Quando eu uso dois iguais,
eu tenho o operador de igualdade. Então, aqui um exemplo, 5 menos 1 igual a 4. Então, só para vocês verem, 5 menos 1, e aqui eu vou colocar igual a 4. Quando eu faço isso daqui e dou um Enter, né, Shift Enter aqui para executar, ele vai me retornar verdadeiro. Porque, de fato, 5 menos 1 vai dar 4, 4 é igual a 4. Então, essa relação de igualdade, né, ela é verdadeira, ela é true. Por exemplo, aqui, diferente, né? O 5, aí eu uso exclamação igual a 3. Então, isso aqui, ó, 5 é diferente de 3, também vai me retornar o quê? Verdadeiro, porque ele está comparando 5 com 3. E eles são realmente diferentes um do outro, são dois valores diferentes. Então, por isso que ele retorna verdadeiro. E aí eu tenho outras expressões, o maior que, por exemplo, 5 maior que 3, 2 menor do que 3, 8 menos 2 maior que 4, 10 menor ou igual. Então, maior, igual e menor ou igual. Por exemplo, aqui, 8 menos 2, né? Fazer aqui, ó, colocar para fazer 8 menos 2, é menor ou igual a 4. Isso aqui vai retornar o quê? 8 menos 2 vai dar 6. 6 é menor ou igual a 4? Não, né? Então, ele vai retornar o quê? Falso. Quando eu faço, por exemplo, aqui, 10 é menor ou igual a 11. Né? Quando eu faço aqui, ó, e executo, 10 é menor ou igual a 11, ele vai me retornar sim, que é verdadeiro, né? Porque 10 é menor do que 11. Tá? Se eu fizesse aqui, ó, 11 é menor do que 11, 11 é menor ou igual a 11, ele vai me retornar o quê? Verdadeiro também, porque é menor ou igual. Ok? Além das expressões relacionais, nós temos também as expressões booleanas. E esse termo booleano foi cunhado porque ele foi desenvolvido, toda a teoria, né, de expressões lógicas foi desenvolvida por um cara chamado George Boole, que viveu ali entre 1815 e 1864. E ele deu a base sobre a qual foram criadas a lógica digital do hardware de computador, especificação formal também das linguagens de programação. Lá na especificação de hardware de computador tem as operações, os circuitos lógicos, né? Os operadores lógicos ali, no caso, AND, que é o E, operador OR, que é o OU, e o operador NOT, que é o não. Então aqui nós temos, no caso, o operador AND, eu tenho uma tabela verdade para representar esse operador. Então eu tenho aqui, por exemplo, quando tenho dois elementos, né, P e Q, tenho duas cláusulas, P e Q. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então P e Q, né, P AND Q também será verdadeiro. Ou seja, o AND ele sempre vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Se uma for falsa, o resultado vai ser o quê? Falso. Basta para uma ser falsa para que o resultado seja falso. Agora, no operador OR, ou, eu tenho as duas cláusulas P e Q. Para que o resultado, né, P ou Q seja verdadeiro, basta que uma dessas cláusulas seja verdadeira. Então, se uma delas for verdadeira, então o resultado é verdadeiro. Caso contrário, o resultado é falso. E o operador NOT é o inverso, ele faz a inversão, né? Por exemplo, se eu tenho uma cláusula que P que é verdadeira, o NOT P, né, o não P, vai ser o que? Falso. Se for falso, ele vai colocar, então, verdadeiro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de operadores. Então, o E, que é também chamado de conjunção. Então, por exemplo, quando eu faço aqui, ó, essa avaliação, 2 menor do que 3 e 4 é menor do que 5, o que vai acontecer aqui? 2 é menor do que 3? Sim, é verdadeiro. Então, esse caso aqui, essa primeira cláusula, né, é verdadeira. Só que quando ele compara 4 é menor do que 5, ele vai também ser verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, o resultado disso aqui é verdadeiro. Se por acaso eu tivesse que 2 é maior ou igual a 3, como essa cláusula aqui é falsa, ok? Então, essa expressão aqui também vai se tornar o quê? Falsa, porque o primeiro aqui é falso, apesar do segundo ser verdadeiro. Então, aqui fica falso. O ou é a disjunção. Então, eu tenho aqui 3 menor do que 4. Vou pegar o mesmo exemplo anterior, só para fazer um exemplo aqui comparativo. 2 maior ou igual a 3, or, é o ou, 4 menor que 5. Ora, 2 não é maior ou igual a 3, isso aqui é falso. Porém, 4 é menor do que 5. Então, como esse aqui é verdade, esse aqui é falso e esse aqui é verdadeiro, mas basta que uma seja o que? Verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, então o resultado disso aqui é verdadeiro, é true. Tá? Outra, a negação. Então, se eu faço aqui, por exemplo, not 3 é menor do que 4. Ora, 3 é menor do que 4? Verdadeiro. 3 é menor do que 4. Só que eu faço aqui a negação. Né? Quando eu faço a negação,
O que era verdadeiro vai passar a ser agora o quê? Falso. Então, eu fiz a negação aqui e pronto, ficou falso. Então, nessa aula, né, uma aula bem aí, interessante, com as expressões mais, os comandos básicos ali do Python, nós falamos de comentário, falamos um pouco ali do Markdown, vimos a relação entre valores e tipo, então todo valor, ele tem um tipo associado, então eu tenho os valores inteiros, eu tenho os valores em ponto flutuante, eu tenho as strings, eu tenho esses valores aqui que a gente chama booleanos, verdadeiro e falso, que é sobre dois valores, né, verdadeiro e falso, true ou false. Nós vimos aqui as expressões algébricas, né, alguns operadores aí que eu chamo a atenção, lembra? A divisão inteira, que é 2 barras verticais. Eu tenho a potenciação, que são 2 asteriscos. Eu tenho o módulo, que retorna o resto da divisão. E aquelas outros operadores, né, aritméticos normais, que é a divisão, subtração, multiplicação. E nós falamos aqui que existe uma ordem de precedência entre os operadores. Lembrando que quando você utiliza o parênteses, sempre que está entre parênteses, vai ter uma precedência maior. E por fim, nós falamos das expressões relacionais e booleanas ou lógicas, né? No caso, nós falamos das expressões relacionais menor, maior, menor igual, maior igual, diferente, né? O diferente é exclamação igual, o igual é 2 iguais, os operadores lógicos, né? No caso, os operadores ali, a diminuição, que é o ou, a conjunção, que é o and, e a negação, que é o not, né? Então, a gente falou aqui nessa aula. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre variáveis. É um importante conceito não só para a linguagem de programação Python, mas para qualquer linguagem de programação. Okay? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula tenha servido aí para você começar. Agora você vai pegar e vai voltar essa aula e vai fazer todos esses exemplos que nós fizemos aqui. Okay? Faço aí, não deixe de fazer, não basta só assistir, tem que programar. Okay? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.